Oi, turma. Oi, sexto ano. Professor Jânio mais uma vez com vocês para orientar vocês sobre a nossa semana 2 do nosso PET, volume 4, quarto bimestre. Essa é uma semana de aula presencial do nosso sistema híbrido de ensino. Nessa semana, os alunos têm a opção de assistir a aula sistema remoto através do aplicativo Conexão Escola e do grupo do WhatsApp e aula presencial. E esse vídeo aula é para orientar vocês, tanto vocês que estão assistindo de casa, como vocês que estão assistindo a aula presencial, poder ter uma orientação aí no aplicativo Conexão Escola e também no grupo do WhatsApp. Vamos lá? Essa atividade se encontra na página 28 do PET, volume 4. Nessa semana, a nossa unidade temática é grandezas e medidas. Objeto de conhecimento para essa semana é problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Habilidades que se espera do aluno é saber resolver problemas que envolvam as grandezas, comprimento, massa, tempo, temperatura, área de triângulos e retângulos, capacidades e volumes de sólidos formados por blocos retangulares, sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas a outras áreas do conhecimento. Conteúdo relacionados: grandezas de superfícies, unidade de medidas de superfície ou unidade de áreas, unidade de área, área de retângulos ou área de triângulos, né? Também o principal que é a área de retângulo. Medida de superfície. Esse é o nosso tema para essa semana. Tem uma mensagem dos autores do PET para vocês, que diz o seguinte: nessa semana vocês vão aprender um pouco mais sobre o sistema de medida, medida de superfície e o cálculo de algumas áreas. Vamos lá? Introdução. A ideia de superfície está muito vinculada à área de algo. Observe a seguinte imagem. Aqui nós temos uma cadeira e essa cadeira ocupa um determinado lugar na sala. O espaço que essa cadeira ocupa no piso, esse espaço é definido por uma determinada área de ocupação, tá? Certinho? Uma associação possível seria a área ocupada por esse móvel no piso da casa. Medida de superfície. O Sistema Internacional de Unidade adota o metro quadrado como unidade padrão de medida de superfície. Representamos o metro quadrado por m elevado a 2, que a gente lê metro quadrado, certo? Minúsculo, tá? Metro minúsculo. 1 metro ao quadrado é a área de um quadrado de lado 1 metro. Acompanhe os múltiplos e os submúltiplos do metro no quadro a seguir. Acompanhe os múltiplos e submúltiplos do metro quadrado no quadro a seguir. Então, gente, bem parecido com o que nós vimos na semana 1, sobre unidade de comprimento. A unidade padrão de comprimento era o metro, agora a unidade de área padrão vai ser o metro quadrado. À minha direita eu vou ter os submúltiplos, que a gente chama de unidades inferiores, e à minha esquerda eu vou ter os múltiplos, que nós vamos chamar de unidades superiores, tá? Então, metro quadrado, decâmetro quadrado, hectômetro ao quadrado, quilômetro ao quadrado, decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado e milímetro ao quadrado, e a principal unidade padrão metro quadrado, aqui no centro. Observe que na semana passada, quando a gente falava de comprimento, cada deslocamento de uma casa para outra multiplicava ou dividia por 10. Agora, como é metro quadrado, 10 ao quadrado é 100, então cada deslocamento de uma casa para outra, a unidade é multiplicada ou dividida por 100. Certinho? Então, se eu tenho quilômetro, e vou passar para hectômetro.
eu vou multiplicar por 100. Tá? Se eu tenho quilômetro e vou passar para decâmetro, eu vou multiplicar por 100 vezes 100, 10.000. Andei duas casas. Se eu tenho quilômetro, eu vou passar para metro. Estou falando quilômetro quadrado, tá? Se eu tenho quilômetro quadrado, eu vou passar para metro quadrado. É 100 vezes 100, que dá 10.000, vezes 100, né? Então, vai passar assim, então, 100 vezes 100, 10.000, 10.000 vezes 100, 1 milhão, né? 1 milhão, 100 vezes 10.000. Então, ou seja, cada deslocamento de uma casa para outra multiplica por 100, andando da esquerda para a direita. Por outro lado, se eu vou do metro para decâmetro, uma unidade superior, eu vou dividir por 100. Metro quadrado passa para decâmetro quadrado, eu vou dividir por 100. Cada deslocamento para cada casa que eu ando para a minha esquerda, eu vou dividir por 100. Cada casa que eu ando deslocando para a direita, eu vou multiplicar por 100. Tá bom? Então, se eu tenho milímetro e vou passar milímetro quadrado, eu vou passar para metro quadrado, milímetro é uma unidade pequena, vou passar para uma unidade grande, eu vou dividir isso aqui por 100 vezes 100 vezes 100, 1 milhão, né? Dividir por 1 milhão. Ou seja, a vírgula vai deslocar duas casas, 4 casas, 6 casas. Certinho? Então, deslocamento é assim. Posicionamento e leitura em medida de superfície. Para posicionar um número neste quadro, devemos lembrar que cada ordem recebe 2 algarismos e que os 2 últimos algarismos antes da vírgula fica na ordem indicada, ou faz a leitura na posição indicada. Por exemplo, vamos posicionar o número 23,034 decâmetro ao quadrado na tabela. Então, 23 na posição decâmetro, certinho, dois algarismos, 0,3 posição metro e o 4 na posição decímetro. Então, decímetro ao quadrado, 23 decâmetro ao quadrado, e a gente lê 34 decímetros quadrados. Ok? Para ler a medida 23,034 decâmetro, primeiro lemos o número à esquerda da vírgula com a unidade indicada, está na posição decâmetro ao quadrado. Então, vamos ler 23 decâmetros quadrados e 34 decímetros quadrados. Então, parou aqui o 4 na posição decímetros quadrados. Então, eu vou ler 34 decímetros quadrados. O zero a gente não lê. Tá certinho? Agora vamos para transformações de unidades. Para transformar uma unidade superior numa unidade imediatamente inferior, vamos multiplicar por 100. Ou seja, desloca-se a vírgula 2 algarismos para a direita. Completa-se com 0 quando necessário. Para transformar a unidade inferior numa unidade imediatamente superior, divide por 100. Ou seja, desloca a vírgula 2 casas para a esquerda. Completa-se com 0 quando necessário. Vamos voltar aqui na tabela. Se eu estou aqui, decâmetro, e quero passar para metro, a unidade inferior logo em seguida. Então, eu multiplico o valor em decâmetro por 100 para passar para metro quadrado. Se eu tiver metro quadrado e quero vir para decâmetro, metro quadrado para unidade maior, eu vou dividir por 100, ok?
Então isso é importante. Exemplo aqui, 572,48 centímetros quadrados, eu quero passar para metro quadrado. Então vamos lá, eu estou centímetro quadrado e quero passar para metro quadrado. Vamos voltar aqui. Centímetro está nessa posição aqui, centímetro quadrado. E eu quero vir para metro quadrado. Então eu vou deslocar duas casas. Mas cada casa que desloca, a vírgula pula duas casas. Tá? Pula duas casas. Nesse caso aqui, eu estou indo de unidade menor para unidade maior. O que diz a regrinha aqui? Ó? Para transformar de unidade inferior para unidade imediatamente superior, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 100. Se eu andar uma casa, se eu andar duas, eu vou multiplicar por 10.000. Se eu andar três, eu vou multiplicar por 1 milhão. Nesse caso aqui, eu vou andar uma casa, duas casas. Então, eu vou deslocar a vírgula 4 casas. Esse número 572,48 passa para metro quadrado, deslocamento é duas casas. Então, duas casas, quer dizer que a vírgula anda 4 casas. Ó, 1, 2, 3, coloca um zero para completar e mais uma casa que a vírgula vai deslocar. Então, a vírgula estava aqui entre o 2 e o 4. Aí vai vir para cá, 1, 2, 3, 4 casas, coloca um zero para segurar a vírgula. Então, formou 0,57248 metros quadrados. Ou simplesmente eu poderia ler 0,57.248 metros quadrados. Passei de uma unidade inferior para uma unidade superior. Por isso que eu dividi. Nesse caso, é como se eu estivesse dividindo por 10.000. 100 vezes 100. Agora eu vou passar de decâmetro para decímetro. Unidade maior para unidade menor. Neste caso eu vou multiplicar. Então vou olhar aqui. Decâmetro está aqui e eu vou passar para decímetro. Também vou andar duas casas. Ou seja, a vírgula vai também deslocar 4 casas. Pulou 2 lá na tabela, a vírgula pula 4. Cada casa que pula, a vírgula anda 2 casas aqui. Então, esse número eu vou completar com zeros. Tá? Um monte de zero aqui para frente. Tá? Para poder ter o deslocamento. Estava em 473, então a vírgula estava aqui, ó. Vírgula 27. Então, andou uma casa, duas casas, 3, 4 casas. Tive que colocar 2 zeros aqui. A vírgula vindo para o final, ela não precisa aparecer. 4.732.700 decímetros quadrados é a nossa transformação. Ok? Observações importantes. Um are equivale a 100 metros quadrados. Um hectare equivale a 100 ares, ou seja, 10.000 metros quadrados. Muito usada essa unidade de hectares, né? Na nossa região, a medida de fazendas, né? Quantos hectares tem a fazenda? A fazenda é medida em alqueires ou hectares, né? Então, um terreno que tem 100 por 100, uma área quadrada 100 por 100, 100 metros por 100, vai me dar 10.000 metros quadrados, é o que a gente chama de uma hectare. Ok? Áreas importantes. Área do quadrado. A área do quadrado é igual ao produto da medida de dois de seus lados. Então, se eu tenho um quadrado de lado L, a área do quadrado é L vezes L, o L é o quadrado. Área do triângulo, do retângulo. A área do retângulo é bem parecida com a área do quadrado. É comprimento vezes largura, ou base vezes altura, tá? A medida das duas dimensões. Esse comprimento vezes essa largura. Tá bom? E a área do triângulo é igual ao produto da medida da base pela medida da altura relativa a essa base, dividido por 2.
Então, quando eu tenho um triângulo qualquer, eu vou pegar o vértice e vou calcular a altura relativa em relação àquela base, essa altura aqui, segmento. Então, eu vou pegar a base vezes a altura e dividir por 2. Tá? Então, base vezes a altura dividido por 2. Esse comprimento aqui nós chamamos de base. Essa distância aqui até o vértice formando um ângulo reto, nós chamamos de altura. Então, para calcular a área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Turminha, essas são as nossas orientações para a semana. Que vocês peguem o PET e tentem resolver as atividades. Então, uma atividade bem tranquila aí, são 5 atividades para essa semana, tá bom? Que a gente consiga fazer pelo menos 2 por aula. Então, dá tranquilo para a gente fazer a correção aí na semana, certinho? Bons estudos para vocês. E o professor Jânio está acompanhando vocês, prontinho para ajudar vocês no que for possível. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.